Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar BraSoftware. Na verdade, é o nosso primeiro webinar de 2024. Aproveito aqui para já desejar um excelente 2024 com muitas conquistas, realizações e, acima de tudo, com muita saúde. Pessoal, é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente em mais um ano. Sei que vocês já sabem, né, já conhecem, mas nós deixamos aqui os nossos canais digitais, tanto o LinkedIn quanto o Instagram. Importante aqui que vocês nos sigam, né? Aqui nós sempre divulgamos novas lives, como a gente vem trabalhando com os nossos principais parceiros. Então fica o convite para que vocês nos sigam. Meu nome é Luiz Fabiano, sou responsável pelo BraSoftware Academy, que é a nossa área de capacitação, trilhas de aprendizagem, certificações. E é sempre importante a gente manter essa seriedade de trazer para vocês novidades, soluções, o que nós temos percebido em todo o mercado, soluções que vêm impactando todo o mercado. Bom, pessoal, para que a gente já entre aqui no conteúdo, a nossa ideia com essa live de hoje é explorar bem os recursos do Microsoft 365, fazendo mais com menos, mas eu não vou trazer nenhum spoiler, não. Eu já vou passar a palavra aqui para os nossos especialistas. Estamos aqui com um time de especialistas em Modern Work, a área que cuida, né, das soluções do Microsoft 365, o Arthur, o Luiz e o Nicolas. Já estou vendo eles aqui. Pessoal, boa tarde, prazer ter vocês aqui mais um ano. Passo aqui o palco virtual para vocês, pessoal. Excelente apresentação. Obrigado. Maravilha. Bom, vou começar aqui, pessoal. Uma boa tarde a todos, tá? Ótimo tê-los aqui, mais uma live BraSoftware, trazendo conhecimento para vocês. Então, eu aqui e meus pares que vão se apresentar também de Modern Work, super feliz aqui de poder trazer e agregar conhecimento para vocês, né? De tecnologia, sobretudo aqui, né? Então, me apresentando, sou Luiz Teixeira, tá? Aí vocês podem ver na fotinha. Sou especialista de Modern Work, basicamente o M365, né? E aí que tá o QR Code aqui também, para me encontrar se precisar falar comigo, tá bom? Passo a palavra aí para os demais. Olá pessoal, eu sou o Nicolas, eu faço parte aqui do time de Modern Work também, junto com o Luiz. Fico focado com as soluções também voltadas ao Microsoft 365, porém mais direcionado aí à camada de segurança e conformidade, né? Então, como o Microsoft 365 aí, além da camada de colaboração, pode nos ajudar aí nessa linha de segurança e conformidade. E hoje a gente vai falar bastante sobre os recursos de segurança. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Arthur, par do Luiz e do Nicolas aqui no time de Modern Work, especialista nas soluções de Microsoft 365. Prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou ficar aqui no apoio à apresentação que o Luiz e o Nicolas vão expor aqui para vocês, tá? Tá aí meu QR Code, se vocês precisarem falar comigo, eu sigo à disposição. Maravilha. Bom, vamos lá começar então mais uma live, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho da agenda, tá? Antes da gente começar, só para dar um drive aqui do que a gente vai ver hoje, tá? Então, basicamente, hoje a gente vai trazer para vocês uma visão que a Microsoft trouxe para o mercado muito forte, que é a questão de faça mais com menos, tá? E o que é isso? A gente vai, no decorrer dessa apresentação, dessa live, a gente vai trazer os aspectos que a Microsoft, como um player de cloud e de segurança ao mesmo tempo, trazem para a gente nesse cenário de fazer mais com menos, né? O que ela traz de novidade e o que quer dizer esse slogan que ela trouxe agora recentemente, né? Então, o que a gente vai falar primeiro é os fundamentos de Zero Trust dentro de M365, muito importante falar disso, porque realmente o futuro da cloud passa por fundamentos Zero Trust, de identidade, né? Então, esse é o primeiro item. Depois a gente vai falar de gerenciamento simplificado de endpoints, muito importante também, não controlar a identidade e também a parte de endpoints, mobiles, seja quais eles forem, e também a parte de produtividade e colaboração, né? Que também é muito importante, é o front-end ali do nosso dia a dia, falando de M365. E aí um pouquinho mais de do More or Less com o M365 para concatenar todas essas ideias dentro dessa visão que a Microsoft está trazendo para a gente, tá bom? Bacana. Então, gente,
a gente como Solution Microsoft aqui na Brasoftware, a gente ouve muitas demandas dos clientes e muitas anseios e demandas que eles têm nesse novo mundo que a gente está trabalhando hoje, né? O mundo cloud, mundo híbrido, ou alguém que está no ambiente on-premises e quer, né, ter uma visão cloud, quer ir totalmente ou parcialmente para a nuvem. Então a gente ouve muitas demandas e vontades dos clientes em fazer essa virada, né? E quais são as principais queixas que a gente encontra no dia a dia, né? Sobretudo, a primeira aqui, redução de custo e eliminar soluções redundantes. Isso é muito importante porque quem aqui nessa live ou na vida não quer reduzir custo de alguma forma? Todo mundo quer. E é importante para a gente, como CPF, e sobretudo CNPJs. CNPJs, para serem mais produtivos, para serem mais eficientes, eles precisam reduzir custo também. É uma parte do processo. Então, isso que eles trazem para a gente. Pô, Luiz, ou o Nicolas, ou o Arthur, eu quero ter aqui uma solução robusta de tecnologia, mas geralmente tudo se der para segmentar em um player só, para mim ter menos problemas para uma renovação de contrato, para uma negociação, né? E eliminar solução que são concorrentes dentro do meu ambiente, né? Então, às vezes eu tenho ali uma ferramenta que trabalha a defesa de proteção de endpoints, por exemplo, que também tem a defesa de endpoint em outro produto, com outro player, então a gente começa a ter alguns problemas de integração. Então, a tônica dessa frase é isso, a reduzir custo, né, e otimizar essa questão de soluções iguais dentro do nosso ambiente e pagando isso de forma duplicada, né. Depois, a segunda, que é usar melhor a proteção e produtividade ao seu máximo, né? Então, a proteção, sobretudo falando de segurança, é muito importante hoje para quem vai começar a olhar a parte de cloud. Como era antigamente on-premise, a gente mudou um pouco o contexto, mas é fundamental a gente trazer essa visão de que segurança hoje é algo que não é negociável. Segurança é algo que, apesar de parecer um clichê, é uma coisa que está muito em voga. As empresas precisam proteger seus usuários, seus dados, né? E a produtividade dessas pessoas, né? Quem aqui vai querer uma empresa atacada por ransomware ou parada e deixando de faturar? Isso é um problema muito grave, né? E pode, de fato, trazer um problema muito grande ali para essa companhia, né? E consequentemente para os funcionários dela. E aí, por fim, ter soluções simples de usar, projetadas para trabalhar em conjunto. Basicamente, a gente está falando de quê aqui? Não só da suíte de segurança, mas também vamos fazer uma conexão com a parte de produtividade, tá? Tem uma solução que agrega todo o roadmap ali de uma pessoa no dia a dia dela, o Exchange dela, a parte de mensageria, a parte de voz, a parte de salas de reunião, né? A parte de compartilhamento de dados também está muito ligada a essa facilidade e conectividade de uso de soluções. Então, a gente tem aqui um panorama bem abrangente que a gente tem que tratar com os nossos clientes diariamente. Isso a gente fala do mercado brasileiro, mas esses dados também chegam de fora do Brasil. Então, vocês entendam aqui que um objetivo de empresas pelo mundo inteiro ter esses quesitos solucionados, tá? E aqui, vou ser bem rápido aqui nessa frase, mas a gente achou muito bom trazer, porque é uma frase muito boa e diretamente do CIO da Microsoft. Então, o Satya, ele posiciona a Microsoft hoje como um player fortíssimo, não só na parte de produtividade, colaboração, dados e infraestrutura, tá? Então, se vocês fizerem um panorama, é difícil você encontrar um player muito forte de cloud e um player muito forte de segurança na mesma empresa. Hoje a Microsoft é isso. Hoje a Microsoft consegue entregar de forma concisa uma série de soluções, passando ali de infraestrutura, dados, trabalho moderno, aplicações, em uma única suíte. E é justamente isso, o tal do faça mais com menos, né? Quanto isso
traz de benefício para uma empresa ter todo o ambiente dela, não só produtivo, mas com muita segurança, dentro de uma suíte só, um fabricante só, um contrato só, que vai ser melhor gerido e negociado, dependendo quando ele for terminar. E a complexidade, isso eu nem mencionei isso ainda, porque imagine a integração desses sistemas e dessas soluções de parceiros diferentes ou de fabricantes diferentes para a gente integrar isso, né? O quanto a gente ganha em treinamento de pessoal, em otimização de tempo. Então a gente tem aqui um mega desafio e a gente tem algumas dicas e insights muito bacanas para vocês usando essa metodologia de fazer mais com menos, tá? E aí agora o Nicolas vai começar a falar também da parte vai começar a abrir os trabalhos aqui realmente na parte de Zero Trust. Vai lá. Ô Luiz, e até aproveitando esse gancho aqui, só passando de uma forma bem breve aqui nessa tela, é aquela ideia que às vezes o que vem com o contexto de uma solução ou de soluções para dentro do nosso ambiente acaba gerando até um problema maior por conta às vezes de uma integração, por conta de uma informação sair de uma solução e não chegar até uma outra solução, um outro aplicativo, um outro recurso dentro do nosso ambiente. Então hoje essa dificuldade que a gente tem de entregar um local de trabalho moderno e seguro, acaba indo muito de encontro por existir essa segmentação, né, de recursos. Então, quando a gente fala aí de outros fabricantes, e que hoje é possível realizar uma entrega a nível de colaboração aí, uma entrega a nível de segurança, mas quando a gente fala de outros fabricantes, a gente tem essa segmentação, e quando a gente entra num cenário do Microsoft 365, por exemplo, a gente consegue ter esses recursos, tanto de colaboração, que já são conhecidos no mercado aí de uma forma global. A gente tem muito uma visão que o 365 é totalmente focado em cima de colaboração, mas a gente também tem recursos voltados à segurança dessa entidade, desse usuário final, a fim de garantir que ele não só consiga ter um nível de colaboração, mas com uma camada de segurança avançada e uma segurança avançada que vai otimizar a experiência desse colaborador final. Então, o conceito aqui do fazer mais com menos não é só simplesmente ter soluções que têm uma integração interessante dentro do nosso ambiente, mas são soluções que vêm sendo muito bem posicionadas em linha de Gartner, Forrester e IDC, que são índices respeitados globalmente e que mostra que a Microsoft, o Microsoft 365, hoje o nível de maturidade dessas soluções vem para agregar bastante aí qualquer organização, certo? E aí, quando a gente pensa aí, poxa, o que é o Microsoft 365, né? Então, quando a gente pensa no Microsoft 365, basicamente a gente tem uma separação entre 4 pilares. Então, são soluções voltadas ao gerenciamento de identidade, ao gerenciamento de dispositivos e aplicativos móveis, então toda a linha de MDM e MAM, camada de colaboração e produtividade e, por final ali de uma jornada, a jornada que a gente vai até trabalhar em cima de uma jornada hoje também, mas a camada de proteção da informação, certo? Então a gente tem um gerenciamento e uma proteção a nível do dispositivo, do sistema operacional, na camada de segurança dentro desses 4 pilares, o gerenciamento em cima desses 4 pilares e a camada de colaboração que está diretamente conectada a toda essa estrutura, certo? E aí, com o Microsoft 365, a gente também pode iniciar a nossa jornada para a nuvem através de 3 estágios. Então, como até apresentado na agenda pelo Luiz, a gente conseguir aplicar conceitos de Zero Trust para dentro do nosso ambiente. Então, é uma plataforma em nuvem com recursos de segurança, olhando para todo o perímetro digital. Então, como eu consigo trabalhar desde um modelo híbrido, como eu consigo aprimorar um ambiente on-premise, ou caso seja o meu cenário, poxa, como é que eu consigo trabalhar com essas soluções em um cenário totalmente on-cloud? Eu não só aplicar conceitos de Zero Trust pensando nesse perímetro digital, mas eu fazer um gerenciamento simplificado desses dispositivos e aplicativos. Então, poxa, no modelo híbrido, no modelo totalmente em nuvem, pensando aqui no modelo híbrido até de modelo de trabalho mesmo. Então, às vezes eu tenho um colaborador que ele está acessando de casa ou de um outro local. Como eu consigo gerenciar esse dispositivo, garantir uma proteção em cima das informações que estão nesse dispositivo ou que é acessado através de um cenário de BIOD? E fazer esse gerenciamento sem depender de uma rede local, uma VPN, porque a gente sabe que isso acaba gerando um impacto nesse gerenciamento. E por final, dentro dessas soluções, como a produtividade de colaboração vem conectado a isso. Então, a experiência que permite ali que os colaboradores eles possam produzir, possam colaborar com a organização aonde quer que ele esteja, né? E a gente pensando nessa jornada também, como que todos esses tópicos são alcançados,
a gente pode entender aqui que a gente vai abordar as soluções de segurança que vai nos ajudar a aplicar esse modelo, essa jornada, e aí no final a gente vai concatenar isso e chegar no conceito de do more with less, de fazer mais com menos diante dessas soluções. E aqui, partindo um pouco aqui para o Zero Trust, né? Então, às vezes o pessoal fica em dúvida, poxa, o que é o Zero Trust? É uma solução? É um conjunto de soluções? O que é esse tão falado Zero Trust? Geralmente, quando a gente vai falar de segurança, a gente sempre entra em conceitos como um deles sendo o Zero Trust. Então, quando a gente pensa nesse conceito de Zero Trust, pessoal, basicamente é um conceito que é aplicado diante de soluções, diante de configurações dentro do nosso ambiente, certo? Às vezes pode parecer complexo a gente conseguir aplicar isso em todo o nosso ambiente, mas a essência dessa abordagem de Zero Trust, ela pode ser simplificada aqui dentro de 3 princípios, né? Então, quais são os princípios desse conceito de Zero Trust? Então, o primeiro princípio é sempre verificar explicitamente, ou seja, é necessário que a gente verifique tudo sem exceção dentro do nosso ambiente, e porque a gente não pode afirmar que não existe nenhum ponto de vulnerabilidade ou não existe um risco sem antes que a gente faça a validação. Então, diante da identidade do meu colaborador, eu não posso garantir que eu não posso entender que o risco não existe sem ter nenhum tipo de validação e permitir que o meu colaborador acesse ali com a senha dele a partir de qualquer dispositivo, acessar qualquer recurso, qualquer informação de dentro do meu ambiente. Então, ter uma ferramenta que permita uma análise de contexto de um acesso, por exemplo, usar pontos de um contexto de uma autenticação, por exemplo. Então, eu pegar um ponto de informação em relação ao dispositivo que está originando esse acesso, a localização, a rede, se eu tenho um risco em cima desses pilares, então esse dispositivo ele é protegido por uma camada de EDR ou de um Endpoint Protection, é um dispositivo conhecido ou não, tudo isso a gente precisa validar, e quando a gente pensa nesse conceito de Zero Trust, a gente olhar tanto para dispositivo, tanto para todo o contexto, por exemplo, de uma autenticação dentro de um acesso ao nosso ambiente, por exemplo, certo? Um segundo princípio que a gente tem dentro desse contexto de Zero Trust é o uso do privilégio mínimo, pessoal. Então, a gente pode ver que esse contexto aqui, esse conceito, ele está muito ligado à camada de identidade. E o porquê disso? Com esse modelo moderno que a gente vem trabalhando hoje, a camada de identidade vai ser a extensão do nosso perímetro que a gente tinha numa rede local, no modelo mais tradicional. Então, é ela que vai determinar quem pode ou não acessar o nosso ambiente. Então, por isso que está muito ligado a essa camada de identidade. Então, esse segundo princípio aqui do uso do privilégio mínimo, então, a gente aplicar privilégios aos colaboradores, a dispositivos dentro do nosso ambiente, somente quando necessário, e permitir que esse gerenciamento a nível do privilégio seja realizado dentro do ambiente de uma forma dinâmica, ou seja, poxa, eu preciso entregar um acesso just in time, ou um just-in-time access, onde eu vou determinar que, poxa, esse colaborador ele precisa desse privilégio somente durante esse período dessa GMUD. Então, que ele tenha autonomia de requisitar ou de acessar esse privilégio somente durante essa atividade e que a própria ferramenta consiga fazer esse gerenciamento e devolver ou trabalhar em cima desse privilégio mínimo, ou seja, qual é a permissão necessária que esse colaborador precisa para executar essa ação que ele precisa, essa GMUD que ele precisa executar dentro do meu ambiente. Não necessariamente eu preciso ir lá e liberar um administrador global ou um enterprise admin para que esse colaborador realize essa função. Talvez eu ter uma função segmentada específica para aquela ação que ele vai realizar, é exatamente nesse contexto que a gente consegue trabalhar esse uso do privilégio mínimo. E eu não só trabalhar com esse conceito de segmentar esse permissionamento, mas eu conseguir ter soluções que façam esse gerenciamento, que gerem uma auditoria no momento em que esse privilégio foi acessado por um colaborador, por um administrador dentro do ambiente, certo? E o terceiro princípio é a gente assumir o risco, pessoal. Então, além da gente verificar, a gente trabalhar já num conceito de privilégio mínimo, é a gente ter soluções, ter o nosso perímetro digital, garantindo que o risco ele é iminente. Então, é trabalhar com uma proteção de ponta a ponta para garantir que eu posso não sofrer um ataque, eu posso não sofrer um ataque direcionado aqui para o meu ambiente. Mas se acontecer, eu já estarei preparado para, seja no aspecto de identidade do dispositivo, não só do Microsoft 365, mas para a minha infraestrutura como um todo. E
usar esse monitoramento contínuo aí, uma detecção e resposta automatizada a essas ameaças é o que vai nos ajudar a gente ter uma proteção de ponta a ponta, certo? E às vezes a gente foca muito nesse conceito de XDR ou numa plataforma de EDR, mas é um conjunto de soluções que parte desde um gerenciamento, desde um uso de um privilégio mínimo, desde uma verificação de uma autenticação, até a gente chegar nesse conceito de usar uma inteligência artificial, de usar uma camada de machine learning, tudo tem uma construção, uma evolução dentro do nosso ambiente. E hoje a gente pode aplicar esse conceito de Zero Trust, né, nos pilares, tá pensando no aspecto do Microsoft 365. Então a gente consegue trabalhar em cima dos pilares de identidade, dispositivos, colaboração e dados. E dentro do nosso ambiente aí, com as soluções do Microsoft 365. E quando a gente pensa numa solução aqui responsável pela proteção a nível da identidade, a gente vai estar falando do Microsoft Entra, pessoal. Microsoft Entra, aqui a família de recursos do Microsoft Entra é um grupo de soluções voltado à camada de gerenciamento, governança e proteção da identidade, certo? Então, antes a gente tinha ali a plataforma do Azure AD, que hoje foi atualizado o nome, basicamente os recursos são os mesmos, tá? Mas hoje a gente trabalha com a plataforma do Entra ID, basicamente o gerenciamento e os recursos são os mesmos. E a gente tem alguns recursos chaves aqui que a gente entende e a gente gostaria de mencionar aqui para vocês hoje. Pessoal, antes até de pensar numa solução mais robusta, numa solução mais complexa, mais completa dentro do nosso ambiente, a gente já tem recursos que são entregues desde um cenário de licenciamento base. Poxa, você tem um recurso de e-mail dentro do seu ambiente, você já consegue minimamente trabalhar com o uso do MFA dentro do seu ambiente, certo? Então, você ir lá, habilitar o uso do MFA, permitir que o seu colaborador tenha um segundo fator de autenticação através de um aplicativo como o Authenticator, que ele coloque o código ali e autorize aquela sessão, aquela autenticação. Mas hoje, pessoal, a gente precisa pensar aqui, pensando até no aspecto do Zero Trust, a gente tem que assumir o risco dentro de qualquer contexto. Então, a gente sabe que o MFA é uma ferramenta potente, que vem dando trabalho aí para o agente mal intencionado, mas a gente precisa estar olhando todo o contexto dessa autenticação, por exemplo. Poxa, a partir de qual dispositivo está sendo realizada essa autenticação? Qual rede? Tem um risco em cima dessa sessão? Tudo isso a gente consegue analisar através dos recursos do Entra ID, tá? Então, o primeiro recurso que a gente tem aqui é o acesso condicional. O acesso condicional, pessoal, toda vez que a gente for falar de qualquer recurso, for falar do Intune, for falar da camada de dados, produtividade, a gente vai falar do acesso condicional. E está até ilustrado aqui basicamente como que a ferramenta funciona, tá? O acesso condicional, basicamente, ele vem com o contexto de analisar as condições de acesso que o colaborador está enfrentando para acessar uma informação, um aplicativo dentro do nosso ambiente, certo? Então, o colaborador, ele coloca ali a credencial dele, ele acessou com usuário e senha, está dentro de um dispositivo que é conhecido pela organização, que é o padrão da minha organização, é um dispositivo que faz parte do meu domínio, que também é um modelo padrão de uso dentro da minha organização. Beleza, aqui eu já tenho não só a validação em cima da credencial desse colaborador, mas eu posso determinar que um acesso a um aplicativo ou uma informação de dentro do meu ambiente só possa ser realizado por dispositivos conhecidos, dispositivos gerenciados pelo Intune, por exemplo, que é a camada de MDM do Microsoft 365. E aí, dentro desse processo, desse modelo de acesso, além de eu poder usar o próprio MFA que a gente já tem desde o licenciamento base Microsoft, a gente consegue trabalhar em outros sinais. Então, eu consigo não só analisar a credencial desse usuário, mas eu posso determinar se é uma localização autorizada ou não dentro do meu ambiente. Poxa, eu só tenho colaboradores dentro desse território. Por que eu vou permitir a autenticação fora desse território? Eu posso determinar isso como uma condição de acesso. O próprio dispositivo, como eu mencionei, é um dispositivo conhecido? Não. Está dentro do Intune? Está dentro do meu domínio? Eu posso usar isso como um fator de autenticação, como uma condição de acesso. Eu posso criar políticas segmentadas para aplicativos mais críticos. Então, poxa, eu tenho um aplicativo aqui que ele é mais crítico, eu quero que ele tenha uma validação maior, uma garantia maior de que aquela sessão está segura. Então, eu consigo criar uma política de acesso condicional para um arquivo, ou melhor, para uma aplicação específica, para um grupo de usuários específicos, e pensando num aspecto de análise de risco. Então, poxa, a gente tem a camada do Identity Protection, que olha para toda análise comportamental, tanto de credencial quanto de autenticação, pensando em aspecto de roubo de credenciais, de um ataque direcionado a uma credencial,
uma viagem atípica, tudo isso a ferramenta ela consegue analisar e dentro dessa condição de acesso, no momento que esse colaborador está tentando acessar uma informação da organização, ele entender se existe um tipo de risco em cima dessa credencial, desse dispositivo que está originando essa sessão, e entender se esse acesso ele pode ser realizado ou não. Então a ferramenta ela faz essa solicitação, ela entende os sinais que são recebidos dentro desse contexto desse acesso, e aí ela pode tomar ações de permitir e autorizar o acesso àquela informação. Poxa, esse colaborador ele está dentro de ele colocou as credenciais dele, ele está dentro de um dispositivo conhecido, é uma aplicação com severidade média dentro do meu ambiente, não tem nenhum tipo de risco em tempo real, mas ele está dentro de uma localização desconhecida. Ao invés de eu bloquear esse acesso, eu posso complementar essa sessão com o MFA, por exemplo. Então, é uma forma da gente trabalhar, entender o contexto daquele aplicativo ou daquela informação e trabalhar não só com MFA simplificado, mas trabalhar com outras condições de acesso para garantir ainda mais que essa sessão é segura, certo? E aí a gente pode conectar com outras soluções do Microsoft 365, entregar uma sessão limitada, caso eu entenda que tem um risco baixo em cima dessa sessão. Poxa, eu quero que ele tenha acesso a essa informação, mas que ele não tenha o poder de editar ou baixar essas informações. Poxa, a ferramenta entendeu que tem um risco em cima dessa credencial, essa credencial foi vazada. Ele já direcionar para uma ação de remediação, seja de um reset de senha, seja de um monitoramento mais próximo ali, pensando na camada de analytics, certo? E aí, o interessante desse recurso é, você pode replicar isso para todos os aplicativos, tanto on-premise quanto on-cloud dentro do seu ambiente, através do Single Sign-On, que já é integrado à plataforma do Entra ID, tá? Então, aplicativos que trabalham no protocolo de autenticação moderna já tem essa integração com a ferramenta e pode usar desse contexto aqui do acesso condicional. E pensando na experiência do colaborador, a gente tem os serviços de autoatendimento. Então, poxa, já pensou em dar autonomia para o seu colaborador realizar o próprio reset de senha através da nuvem, sem depender de um acesso a uma VPN, sem depender de estar dentro da sua rede local? Você não só permite que ele tenha faça esse processo de auto-reset de senha, que vai dar um save aí em relação a chamados rotineiros, que acaba tomando tempo da equipe de tecnologia, mas esse modelo permite você também trazer a autenticação, você trabalhando no modelo híbrido, seu AD local e o Entra ID na nuvem, poxa, autenticar em cima dos seus aplicativos através de uma validação somente em nuvem. Então, seu colaborador tem autonomia de acessar esses recursos dentro de qualquer cenário, certo? Então, esses foram os principais pontos aqui voltados à camada de identidade. Agora a gente vai entrar aqui um pouco no aspecto de proteção das informações. Por favor, Luiz. Desculpa, pessoal, tá falando mudo aqui. Vamos lá. Então, complementando, né, essa fala do Nicolas, que ele focou nessa primeira parte em identidade, né? Então, esse é um dos aspectos que a gente vai trabalhar no roadmap de segurança dentro de M365. Qual que seria o segundo step? Qual que seria o segundo passo que a gente enxerga que também é importante aqui nessa caminhada? É a parte de proteção de informações confidenciais. A gente sabe que hoje, quando a gente algum agente malicioso, vamos chamar assim, tenta atacar uma empresa, ele está atrás de dados, tá? Ou roubo de alguma credencial para pegar algum dado bancário ou algum dado da corporação, ou mesmo para fins de espionagem industrial. Existem uma série de cenários que a gente consegue imaginar aqui pensando no roubo de credenciais. Então, nessa parte eu vou falar basicamente aqui de uma ferramenta que é o Microsoft Purview Information Protection, tá? Então, ele faz parte de uma suíte de conformidade chamada Microsoft Purview, tá? E ela se estende não só em cima do Microsoft 365, como também da parte de cloud, de Azure da Microsoft. Então, mas hoje a gente vai falar basicamente aqui da parte do M365. Então, o quanto vale para uma companhia usar uma criptografia em cima de algum dado confidencial, né? Criar um dado confidencial e que seja aplicado para todo o seu ambiente produtivo, tá? E quando eu falo ambiente produtivo, eu estou falando aqui do seu usuário final, né? Do seu departamento de RH, o seu departamento de contabilidade, o departamento comercial, né? Existem dados que essas pessoas, esses usuários estão manipulando, que são confidenciais. Outros são de domínio público, tudo bem, mas a nossa função aqui e a nossa atenção tem que ser voltada para justamente controlar o tráfego
desses dados, tá? O que eu quero que saia da minha empresa e parceiros, clientes consumam, ok, eles podem fazer esse tráfego. Agora, dados que têm que ser de domínio interno e não podem ser compartilhados, então eles precisam ter um controle melhor nessa parte. Então, hoje o Information Protection tem algumas capacidades de usar a criptografia interna do M365, né, em cima desses documentos, né? Ele consegue descobrir e classificar esses documentos, tá? Então a gente está falando aqui de o Office, né, que a gente já conhece, então Word, Excel, PowerPoint, a parte de mensageria do Outlook também, os e-mails, sobretudo. Então ele consegue trazer para a gente essa classificação, e em cima dessa classificação, que vamos imaginar aqui que seria um carimbo em cima desse documento, ele vai aplicar políticas de prevenção de vazamento de dados. Então, eu posso habilitar um documento Word, por exemplo, com credenciais, CPF, RG, que ele só possa ser aberto por pessoas que tenham identidade dentro da minha empresa. Então, somente funcionários internos, tá? E aí, o que é assim, fantástico nessa parte da Microsoft, porque ela não trava a produtividade do seu usuário final. Então, por exemplo, eu poderia muito bem criar um acesso, né, colocar uma identidade do Google ou outro player aí, algum player SaaS, né, do mercado, possibilitando que ele veja o conteúdo daquele documento com uma identidade externa. Então é possível também. Então a gente sabe que o dia a dia hoje a gente não trabalha só internamente, a gente tem parceiros de negócio, a gente tem clientes, a gente tem fornecedores, uma gama de empresas que trabalham em conjunto conosco. Então eu posso, por exemplo, permitir que uma empresa terceira que presta serviço para mim, é confiável, eu possa trocar esses dados com ela, tem acesso a esses documentos. Então, isso é fundamental para a gente não prejudicar também a parte de produtividade do usuário final. Tá? Então, hoje a gente tem algumas opções, né, de classificação automática ou mesmo manual, né? Então, a gente consegue trabalhar dessas duas formas. E qual é o objetivo, né? Fora o compartilhamento acidental que está aqui na tela, mas às vezes existem também compartilhamentos de forma maliciosa. Então, algum usuário que está saindo da empresa quer compartilhar aquele dado com uma concorrente ou algo do gênero. Então, a gente precisa ter essa atenção redobrada quando se trata de preservação de informações confidenciais. E tudo que eu estou falando aqui é muito importante porque casa exatamente com a questão de LGPD aqui no Brasil, ou na Europa GDPR, e por aí tem vários órgãos aí reguladores que se atentam e fiscalizam essa parte de prevenção de dados. Então é muito importante para estar realmente adequado a essa norma que faz a regulamentação de dados de terceiros. Então a gente tem que ter muito cuidado com dados confidenciais, principalmente dados de cliente. Então é um ponto muito importante. A Microsoft vem trabalhando muito forte na parte de Purview, tá? Esse aqui é um aspecto dentro do Purview. A gente tem a parte de Data Loss Prevention, a gente tem a parte de Information Barriers, que é para fazer esse controle de dados internamente. Então a gente tem uma série de ferramentas, tá, que vão apoiar nessa parte de prevenção de vazamento de dados confidenciais. E aí, seguindo aqui, eu coloquei uma pequena demo que eu fiz aqui para mostrar para vocês realmente funcionando, entendeu? O carro andando aqui. Então, vocês podem ver que eu estou no Excel web, tá? E se ele fosse local também funcionaria tranquilamente. Eu fiz um e-mail fictício aqui, e vou colocar dados confidenciais, que eu criei uma política para CPF e RG. Eu colei, vocês podem ver que automaticamente ele já vai trazer uma... Opa, voltei, eu caí aqui por um momento. Deu uma Ele traz uma estabilizada aquilo, mas tá tranquilo já. Ele traz ali um rótulo de confidencial. Não sei se vocês viram aqui. Perdão, cortou aqui a live, mas aqui tem um outro exemplo, mesma coisa. Reparem que no rodapé o documento está como público ali embaixo, tá?
E quando eu coloco os dados confidenciais dessas pessoas, tá? Que são fictícios, tá, gente? Ele já troca para confidencial e sobe uma tag da política. Então, foi feito de forma compulsória. Quando eu passo o mouse em cima dessa tag, ele também dá uma legenda que vocês podem criar, tá? Tudo isso é customizável, tá? Então ele traz ali dados que são informações confidenciais dessa empresa e não podem ser compartilhados, não estão autorizados o compartilhamento, tá? Então, ali do Exchange a gente foi também para o Word e também, por fim, ele traz a mesma ferramenta dentro do Excel, tá? Então, mesma coisa. Então ele vai trabalhar fazendo essa rotulagem e esse rótulo que ele colocou como confidencial, ele vai ter alguma política aplicada a ele. Então, por exemplo, imaginando que confidencial seja uma tag que possa ser usada e consumida só internamente, se eu pegar esse documento, colocar num pendrive e levar para qualquer pessoa tentá-lo abrir com uma identidade que não for a dele, Microsoft autorizada, ou de terceiro autorizada também, ele não vai conseguir abrir esse dado, ele vai ficar criptografado. Então, a gente consegue aplicar também dentro da política, a parte de não impressão, né? A parte também de não compartilhamento ou não encaminhamento por e-mail. Então, a gente tem uma série de possibilidades dentro aqui do Microsoft Information Protection, tá? E aí, Luizão, só complementando aqui, como você falou, essa proteção, ela é uma proteção a nível da informação. Então, onde quer que essa informação, vamos supor, poxa, eu criptografei essa informação e por algum motivo eu não tinha uma política de DLP aplicada a essa informação, ela saiu da minha organização. Pessoal, essa proteção ela será carregada mesmo em um dispositivo offline, um dispositivo não gerenciado pela organização, porque essa configuração ela é aplicada no hash do hash desse arquivo. Então, é algo que a gente que aonde quer que esse arquivo esteja, essa criptografia será carregada junto a ele. E o fator de acesso aqui sempre vai ser também a identidade. E como o Luiz falou, a gente consegue trabalhar nessa proteção a nível de um endpoint DLP, por exemplo, e pensando na criptografia da informação em repositórios como file server também, repositórios que talvez esteja dentro de uma outra nuvem ou até mesmo dentro do Azure, a gente consegue trabalhar nesse nível de proteção com o Purview. Certo, Luizão? É isso aí. E aí, seguindo a nossa trilha aqui, a gente entra no nosso terceiro protagonista aqui de hoje, que é o Defender para Endpoint. Então, nada mais é que o nosso agente ali de proteção a endpoints, né? A gente tem hoje duas versões, né? O EDR e o EPP, mas hoje a gente vai falar mais do EDR. Então, ele vem ali com uma metodologia também muito bem posicionado dentro do Gartner hoje, como um dos líderes ali de proteção para endpoint, unificado. Então, hoje entregando ali para uma série de plataformas, né, que hoje a gente vive isso, né, a gente tem uma série de fornecedores, uma série de plataformas que a gente tem que atender, né? É muito plural isso. Então, iOS, Android, Linux, macOS, Windows. Então, uma proteção de endpoint, tá? Multiplataforma, tá? Mobile, notebooks, desktops, né? A gente consegue entregar isso de forma muito interessante ali para todos esses caras. Um ponto interessante aqui, dentro do Defender para Endpoint, a gente carrega algumas funções já conhecidas dos EPPs antigos, porém com novidades, com inteligência, machine learning trabalhando a favor do time de segurança, ou time de SOC, ou mesmo time de TI das empresas, tá? Então, ele traz alguns pontos interessantes que são a parte de redução de superfície de ataque. Então, ele consegue ali trazer insights para vocês e melhorar a postura de segurança. Então, por exemplo, o usuário ali ele não tem ali o hábito de usar o Bluetooth ou o USB. Ele não usa, a desktop dele fica na empresa. Por que isso está liberado? A gente não pode aplicar um bloqueio ali em cima desses tipos de conexão, né, para evitar uma porta de entrada a mais? Ok? Então ele consegue trazer insights para a gente sempre melhorando a postura de segurança. Então, a parte também de usar o Defender ali também como habilitar, né, o acesso condicional para que a gente consiga trazer um segundo fator ali de autenticação baseado no dispositivo. Então ele vai trazer a saúde desse dispositivo,
se há risco em conexões com a parte de identidade. Ele consegue fazer esse merge de soluções e trazer um resultado muito mais concreto, né? Então ele vai analisar ali a parte de dispositivo, a parte também de identidade e risco em cima dessas conexões, tá? Fora a parte também a seguir aí, pode passar, Nicolas, por favor? Que é um recurso muito interessante, que já é meio que uma novidade, a parte de Web Content Filtering. Então, a filtragem de conteúdo, tá? Então, hoje você já consegue aplicar uma filtragem de conteúdo pelo próprio Defender, né? Pela própria suíte do Defender. Então, vocês estão vendo aqui uma pequena amostra de uma política, né, de filtragem. Essa é uma filtragem meio que pronta da Microsoft, tá? Que ela traz os ofensores ali mais comuns, né? Então ali sites de aposta, né, nudez, enfim. Então ali a gente consegue já pré-definir algumas coisas que são mais comuns, né, de possa haver problema do usuário querer entrar, mas isso não impede que a gente faça a nossa própria lista. Então, você pode usar ali uma URL ali, que você não permite que seja utilizada, e criar sua própria lista e aplicar essa política lá na ponta para os seus dispositivos, tá? Então, isso traz para a gente um ganho de produtividade e um ganho de poder unificar, por exemplo, uma terceira, né, solução, uma segunda solução de proxy ou algo assim, independentemente aonde esse computador estiver. Então a gente ganha ali muito mais corpo na nossa solução aqui de segurança, tá? O próximo é a auto-investigação. Lembra que eu falei no início, com a parte de machine learning, de autorremediação? Então é justamente essa lista aqui, é uma lista que a gente traz todos os incidentes, na verdade, que ocorreram dentro do seu ambiente. Então todas as máquinas ali que trazem algum tipo de problema, então, por exemplo, algum vírus ou mesmo algo que esteja desatualizado e possa ser alvo aí de um ataque de agente malicioso. Então, essas investigações vão ficar todas listadas para que o time de segurança consiga atuar de forma proativa ali e validar o que ele não conseguiu resolver e até mesmo o que ele traz ali como remediado, tá? Então ele traz uma visão muito detalhada do ambiente do ambiente de segurança das companhias. Então isso aqui é algo que é muito rico até por parte do time para fazer uma investigação voltada a, por exemplo, um ataque ransomware ou algo assim. Ele consegue concatenar todas esses incidentes, esses problemas e trazer por meio de lista e informar qual o estado de cada incidente, tá? Então isso é muito legal até para a gente ter uma noção de qual é o roadmap que a gente tem que tomar para determinada ação ofensiva ou de ataque, tá? E aí, Luiz, no próximo. Desculpa até interromper aqui, mas eu acho legal a gente mencionar que aqui, se a gente olhar para essa lista, pessoal, por exemplo, a gente pode ver aqui que a gente tem a origem dessa detecção. Então, a gente pode ver aqui que a gente tem a camada do antivírus, que já é do próprio Defender, mas a gente tem outras camadas, outras linhas do Defender, que também faz parte dessa família do Microsoft 365, tá, pessoal? Que é nativamente conectada com a estrutura do Defender for Endpoint. Então, a gente tem uma camada para identidade, o Defender for Endpoint para a linha de dispositivos, para a parte de colaboração, a gente tem o Defender for Office. Para a parte de aplicativos em nuvem, então pensando numa solução de CASB, a gente tem o Defender for Cloud Apps, e que todas essas informações geradas dentro desses 4 pilares são correlacionadas a fim de chegar dentro de um processo de investigação. Então a gente pode ver aqui que tem o Office ATP, né, que basicamente é o Defender for Office, que um processo de investigação realizado pelo Defender for Endpoint utilizou informações e partiu de uma estrutura do Defender for Office. Então, pessoal, se hoje vocês querem aplicar conceitos não só de uma solução de EDR, mas iniciar também um pontapé em cima de um contexto de XDR, que é muito também falado aí, que é um conceito também tão importante quanto a camada de Zero Trust, a gente já consegue trabalhar dentro das soluções do Microsoft 365 também, e a gente fica à total disposição aí para entender se a solução é aderente ao ambiente de vocês e como que a gente pode aplicar esse tipo de configuração através do Microsoft 365. Vamos dar continuidade aqui, Luizão. Só aproveitei o insight aqui mesmo. Não, tranquilo. E aí, o grande ponto aqui é aquele
ele destrincha um pouco mais esses incidentes, tá? Então ele traz ali toda uma capacidade da gente fazer essa investigação de forma muito detalhada, tá? Então ele traz um gráfico ali com os alertas, máquinas que foram comprometidas, né? Essas evidências, entidades, enfim, todo esse log ele consegue trazer de forma muito detalhada, ou seja, a gente consegue mapear um incidente antes que ele comprometa todo o ambiente. Então, a gente consegue já aplicar algum tipo de remediação a fim de coibir algum tipo de ameaça que se espalhe por todo o ambiente, ou por suas máquinas, ou pela nuvem Microsoft. Então, a gente tem vários tipos de proteção e muito didático aqui para o time de SOC, por exemplo, fazer uma investigação mais forense aqui e tentar trazer essa remediação de forma muito mais assertiva, tá? Então isso é fundamental hoje. E mesmo falando na parte de ferramenta, hoje ele, como o Nicolas bem falou, a plataforma Defender, a suíte do Microsoft Defender, engloba várias ferramentas, né? E essa é uma delas. Então a gente tem o Defender ali, como o Nicolas falou, para o Office, eu estou falando para Endpoint, a gente tem a parte Defender for Cloud Apps e por aí vai, né? Para identidade. Então existem ali uma série de maneiras da gente interpretar uma ameaça, tá? E saber aonde ela está atacando de fato. O grande ponto aqui que eu queria trazer para vocês que é um dado aqui trazido pela Microsoft, um dado de mercado, é que a parte de 35% de redução de probabilidade de violação de dados usando o M365, tá? E aí, pela conta que a Microsoft traz para a gente aqui, traduzindo, na verdade, risco em um valor monetário, seria ali um contrato de 3 anos de 1,2 milhão, 200 mil dólares de redução voltado a risco. Então, a gente tem ali uma economia e uma preservação de dados. Imagina quanto a gente seria prejudicado um ataque ransomware, que a nossa empresa ficasse fora ali por uma semana, um mês. Então, é mais ou menos essa conta que a Microsoft faz, né? É uma média dos negócios globais. Então, a gente tem um ganho de segurança, uma redução ali de violação de dados, né? E isso é convertido no final do dia em dinheiro, tá? Em investimentos. Então, é muito importante ter essa visão e é isso que a gente queria passar hoje para vocês aqui, tá? Da parte de dados. E aí, acho que a gente entra na parte de gerenciamento de endpoints. Perfeito, Luiz, obrigado aí pela passagem. E aqui, pessoal, para a gente ter um entendimento a gente falou aqui um pouco de conceito de Zero Trust, entrou um pouco no aspecto de segurança, de fato, né, na camada de dispositivos, identidade, dados, mas aqui a gente também precisa entender como que a gente consegue fazer o gerenciamento de dispositivos, que é o principal ponto de origem aí de acesso dentro do nosso ambiente, e entender que a gente tem dois tipos de dispositivos dentro de qualquer estrutura, de qualquer organização, que são os dispositivos que são da organização e são totalmente gerenciados pela organização, e os dispositivos no cenário de BIOD, certo? Então, como a gente consegue proporcionar uma experiência melhor com um sistema operacional mais atualizado, que hoje é a versão 11 Enterprise, vamos entrar nos detalhes um pouco desse sistema operacional, como a gente consegue otimizar a administração e também a parte de implantação, a integração de novos dispositivos dentro do nosso ambiente, certo? Então, inicialmente aqui, falando com um pouco aqui da parte do sistema operacional do Windows 11, tá? Então, hoje, quando a gente pensa na versão do Windows que é mais completa dentro do cenário da Microsoft, a gente vai estar falando da versão 11 Enterprise. E hoje, a forma de você ter acesso a esse sistema operacional é através de uma licença do Microsoft 365, certo? O que a gente precisa entender esse licenciamento que também é integrado à estrutura do Microsoft 365, ele não faz a ativação do sistema operacional, porém ele permite que, desde que você tenha um sistema operacional já ativo, você possa atualizar para a versão 11 Enterprise e é um direito de uso totalmente integrado ao licenciamento Microsoft 365, certo? E aí, quando a gente tem um dispositivo com essa versão 11 Enterprise dentro do nosso ambiente, a gente pode, por exemplo, criar perfis de configuração e aplicar um modelo de Zero Touch
para novos dispositivos dentro do nosso ambiente. Então, já pensou em entregar todo um perfil de configuração, todo um pacote de instalação de aplicativos, registrar esse dispositivo no Intune, registrar esse dispositivo no seu domínio, dentro do primeiro acesso com o login corporativo em um dispositivo não gerenciado pela organização? É possível fazer isso hoje com a versão 11 Enterprise do Windows, totalmente gerenciado pela plataforma do Microsoft Intune. Então a gente tem o recurso aqui do Autopilot que nos permite fazer isso. Então vai otimizar tanto aquele colaborador que às vezes está dentro de uma localização muito fora da realidade do escritório, da área de tecnologia, ou até mesmo otimizar o fluxo de deploy de novos dispositivos para novos funcionários, de uma forma mais simplificada e de uma forma moderna, certo? E aqui também a gente conseguir determinar, por exemplo, um baseline de segurança por meio de uma análise em tempo real desses dispositivos. Então, a ferramenta aqui integrada ao Windows 11, a ferramenta do Intune integrada ao Windows 11, ela consegue ter uma espécie de analytics voltado ao dispositivo. Então, a ferramenta ela consegue analisar, por exemplo, o tempo de inicialização que um sistema operacional teve de um colaborador específico ou de um dispositivo específico. Poxa, foi um tempo maior que o normal, do que o padrão dos outros dispositivos da minha organização, a ferramenta te trazer insights e te trazer ali um modelo de recomendações de como otimizar e entender o porquê que esse dispositivo está demorando mais que os outros para uma inicialização. Então é uma forma até da gente tomar um poder de remediação dentro de um problema, né? Dentro de um não um incidente, mas de um contexto aqui de falha dentro do meu ambiente de uma forma proativa antes que isso acabe gerando um chamado para dentro do meu ambiente. Eu também consigo ter o gerenciamento através da versão 11 Enterprise aqui. Eu tenho um recurso do Windows Autopatch que me permite que, através do Intune também, eu consiga fazer o gerenciamento de atualizações de patch sem depender de um repositório local, sem depender de uma VPN, sem depender de uma rede local. Você criar políticas de atualização baseado no próprio repositório online que a Microsoft oferece. Então, poxa, eu quero que esse grupo de dispositivos ele receba atualização nesse período em específico, somente atualizações de segurança e que o colaborador não tem autonomia de buscar essas atualizações ou que esse horário de reinicialização desse dispositivo seja fora de um horário comercial. Tudo isso a gente consegue configurar através dessas políticas de configuração. E, por final, a gente ter um controle em cima de uma análise de conformidade. Então, poxa, esse sistema operacional, ele está com a versão mais atualizada, isso pensando mais uma vez nessa versão 11 Enterprise conectada à linha do Intune. Então, com o Intune associado a esse sistema operacional, a gente consegue ter uma validação de conformidade desses dispositivos. Então, poxa, esse dispositivo ele está com a versão mais atualizada do Windows, ou ele está com a proteção em tempo real rodando, ele tem um EDR, ou um Endpoint Protection instalado nesse dispositivo, tudo isso pode ser analisado para determinar se esse dispositivo está em conformidade ou não, certo? E não só para te trazer essa visibilidade para que você possa corrigir esse nível de conformidade, mas você também pode usar como uma condição de acesso dentro de uma regra de acesso condicional. Então, poxa, é uma aplicação crítica, ela está sendo acessada por um dispositivo conhecido, mas se esse dispositivo conhecido está com a proteção em tempo real em dia, ele está com a versão mais atualizada do sistema operacional, tudo isso a gente consegue trabalhar com a versão 11 Enterprise e também com o Microsoft Intune. Novidades aqui em relação à versão 11 Enterprise é que dentro do Microsoft Edge, né, o navegador aqui da versão 11 Enterprise, então a gente já consegue trabalhar com a plataforma do Bing Chat Enterprise, que é um recurso ali, um braço do Copilot, um braço da inteligência artificial da Microsoft, totalmente integrada através de um botão dentro do seu próprio navegador, aonde você pode trabalhar ali diariamente com esse recurso, apoiando aí no seu dia a dia, seja numa pesquisa, seja numa ajuda a uma leitura de poxa, esses dias eu estava com uma página que estava numa língua totalmente diferente e eu queria ter um resumo de uma forma instantânea, já traduzindo para o meu contexto aqui, e que eu pudesse ter acesso a isso de uma forma rápida. Poxa, eu pedi para ele traduzir para a linguagem aqui do português do Brasil, pedi para que ele otimizasse as informações daquele site dentro de um resumo, e eu consegui ter acesso àquelas informações de uma forma clara e me ajudou bastante aí nesse contexto. E foi nesse recurso que já está integrado à plataforma do Windows 11 Enterprise, certo? E aí a gente tem recursos de criptografia de disco, gerenciamento de
aqui o de criptografia de disco com BitLocker, gerenciamento de administradores locais sendo gerenciado pelo Intune. Então, hoje o Microsoft Labs que a gente tinha no modelo on-premise, ele já pode ser gerenciado pelo Intune. Eu posso ter o recurso de passwordless através desse modelo e desse sistema operacional. Então, já pensou em permitir que seu colaborador use a própria biometria para desbloquear um dispositivo com a credencial corporativa? E que isso esteja totalmente ligado ao seu modelo de single sign-on, ao acesso aos aplicativos a partir desse dispositivo, e que essa biometria também seja um fator de autenticação, seja um fator de desbloqueio desse dispositivo, por exemplo. Hoje, com essa versão do sistema operacional, é possível fazer isso, sendo gerenciado através do Intune. Aqui outros recursos também que faz parte dessa estrutura do Intune, tá, pessoal? Então, até para a gente entender aqui, o Intune hoje ele tem como objetivo entregar configurações, como a gente tinha no modelo mais tradicional por GPOs, eu consegui ter esse tipo de entrega de configurações através da nuvem, as políticas de conformidade, que é aquele requisito de baseline que eu havia informado, eu consigo também trabalhar em cima de geolocalização do dispositivo, acesso remoto, toda essa parte que eu mencionei em relação à criptografia de disco, gerenciamento de administradores locais ou credenciais locais dos dispositivos, tudo isso a gente consegue gerenciar através do Intune. Mas hoje o Intune ele também tem alguns recursos aí que talvez não é tão evidenciado aí num contexto geral, tá? Mas hoje a gente consegue ter um gerenciamento do serviço de impressão através do Intune. Então, o sistema de Universal Print. Já pensou você conseguir direcionar dentro de uma estrutura totalmente em nuvem a sua camada de servidores de impressão que você tem dentro do seu ambiente e permitir que um colaborador tenha acesso a uma impressora basicamente com acesso com a credencial dele? Ele acessou ali com a credencial dele, conseguiu imprimir a informação que ele precisava de uma forma dinâmica, de uma forma rápida, de uma forma totalmente integrada. E a gente também tem os recursos de mensagens organizacionais, que é uma forma da gente criar uma plataforma de mensagens voltadas à organização, é mais um portal de comunicação com os nossos colaboradores, onde através de notificações ali ele consegue receber uma notificação de uma atualização que vai ter no ambiente, de um novo colaborador, dicas ali ou direcionamentos para que ele possa tomar ações dentro do num primeiro dia de trabalho. Então, você criar mensagens que façam sentido para dentro do seu ambiente de forma personalizada, a fim que chegue ali a nível do sistema operacional e também sendo entregue através do Intune. Aqui a gente falou da melhor experiência que a gente tem com a versão 11 Enterprise, então até os aspectos que eu mencionei em relação ao BitLocker, ao Windows Hello, que é o modelo de passwordless, o modelo de biometria associado à credencial corporativa, o próprio Bing Chat Enterprise e o Microsoft Labs são recursos que hoje estão presentes no Windows 11 Enterprise. Então, às vezes o pessoal fala, poxa, mas eu tenho hoje os novos dispositivos já vêm ali com a plataforma do TPM, né? Então a gente tem o TPM 2.0 que está totalmente ligado a essa nova estrutura que o Windows 11 Enterprise oferece. E por quê? Porque essa tecnologia é o que permite que a gente associe o software, o sistema operacional totalmente integrado à estrutura de hardware. Então, eu não só ter um sistema operacional rodando em cima de um hardware, mas que eu determine o hardware como um fator de autenticação ou melhor, como um fator de criptografia dentro de um contexto de uma biometria, por exemplo, aonde esse colaborador ele só vai conseguir, por exemplo, desbloquear esse dispositivo com essa biometria somente nesse dispositivo padrão. Então, tem alguns recursos aqui e o chip TPM, a tecnologia TPM na versão 2.0 é o que permite que a gente consiga trabalhar com essa estrutura hardware e software, o sistema operacional, de uma forma mais integrada e de uma forma ainda mais inteligente, certo? E o Windows 11 Enterprise é um recurso que nos permite trazer isso. Aqui, até antes de falar aqui sobre o impacto econômico, é interessante falar que o Intune também oferece um gerenciamento voltado a cenário de BIOD. Então, quão é interessante você ter um controle em cima das informações que estão ligadas à identidade corporativa, mesmo em dispositivos que não são gerenciados pela organização. É possível fazer isso hoje com o Intune, onde a gente consegue criar uma espécie de segmentação de
informações que estão autenticadas com a minha identidade corporativa. Então, poxa, eu acessei um aplicativo com a minha identidade corporativa, a ferramenta entende que são informações da corporação, então a gente consegue ter um certo controle em cima de uma proteção dessa informação, onde essa informação só pode ser compartilhada com outros aplicativos que também estejam ligados a essa identidade corporativa. Eu posso requisitar um fator ali de biometria toda vez que esse colaborador acessar um aplicativo que esteja autenticado para essa identidade corporativa. Então, no momento em que esse colaborador é desligado ou ele, poxa, perdeu esse dispositivo, esse smartphone, eu consegui fazer uma limpeza somente dessas informações ligadas a essa identidade corporativa. Então, através do Intune, a gente consegue ter esse gerenciamento a nível do aplicativo. E o fator identidade é o que vai determinar se são informações da corporação ou não, certo? E aí, olhando para o impacto econômico que essas soluções podem trazer aí para o nosso ambiente, e também baseado aqui no estudo realizado pela Forrester junto com a Microsoft, mostra que as organizações, aqui são informações divulgadas baseadas nesse estudo, mostra que houve uma redução de 23% em gastos num cenário onde foi possível adotar um modelo de BIoT. Então, lógico, isso depende do contexto da organização, mas conseguir direcionar uma parte do parque ali para um cenário de BIoT que faria sentido dentro de um modelo de negócio, certo? Então, é possível ter esse gerenciamento com o Intune. 25% no tempo gasto na implantação de novos aplicativos. Então, você não só permitir que você tenha uma integração rápida, pensando num aspecto de um novo dispositivo, mas você também, ou melhor, de um novo aplicativo, mas você também conseguir habilitar a camada de Single Sign-On e as políticas de acesso condicional a esses aplicativos que são acessados através desses dispositivos. Aqui pensando em mais uns recursos aqui, pensando no aspecto de automação, então uma redução de 75% no tempo gasto na configuração de novos dispositivos com o Windows Autopilot, que é o sistema de Zero Trust aí, que já vem nesse modelo de registrar esse dispositivo aí nessa camada do Intune e do Entra-ID, pensando no aspecto do seu domínio. E pensando em serviços de autoatendimento, poxa, já pensou você dar autonomia para o seu colaborador ele realizar a instalação de novos aplicativos que já são homologados e autorizados pela sua área de tecnologia através de um portal, de uma loja virtual personalizada da sua própria organização? É possível fazer isso com o Intune e vai reduzir também o número de chamados, da mesma forma que o serviço de autoatendimento de reset de senhas proporciona essa redução para que a gente consiga, de fato, focar em um projeto e em soluções que vão agregar nessa camada de segurança dentro do nosso ambiente. E aí, para concluir nesse aspecto dessa jornada, a gente tem os recursos de produtividade e colaboração, que, como o Luiz mencionou no início da agenda, são os recursos que a gente acaba tendo mais contato, que o usuário final, o colaborador final, acaba tendo mais contato, porque são os recursos que ele vai usar ali para produzir novos conteúdos, para trocar informações, para ter uma conversação rápida dentro do ambiente. Hoje a gente está utilizando tanto a plataforma do Microsoft Teams para abordar aqui essa live de uma forma legal. A gente está usando o próprio PowerPoint para apresentação do conteúdo aqui para vocês. Então, são recursos que fazem parte do nosso dia a dia, que nos ajudam a otimizar essa linha de produtividade aí dentro de qualquer cenário, certo? E aí a gente tem 2 pontos aqui que a gente gostaria de mencionar, que dentro da camada de produtividade são os recursos do Office 365. Então, o que a gente tinha ali no modelo de um pacote Office para gerar novos documentos, novas informações, hoje a gente tem esses recursos de uma forma altamente integrada com recursos que vêm sempre se atualizando. Então, hoje aqui também a gente já tem os recursos do Copilot voltado a essa camada de Office 365 que nos ajuda na criação de novos documentos, na otimização e para vir de fato como um parceiro no nosso dia a dia para que a gente consiga ainda mais otimizar a criação de um documento, o entendimento de uma reunião, um envio de um e-mail, tudo isso, com a criação de uma ata de uma reunião e que eu possa gerar uma mensagem, um documento em cima dessas informações. Então, na parte de produtividade e colaboração, a gente sempre fala aqui da linha dos aplicativos do Office 365, porque é o que a gente acaba tendo mais contato. Mas hoje, pensando numa solução que vai conseguir integrar tudo isso, pensando no aspecto de ser um hub, de fato, de centralizar esse acesso a esses recursos de uma forma geral, a gente sempre fala do Microsoft Teams, pessoal. O Microsoft Teams é uma ferramenta
extremamente poderosa. Como eu falei, a gente está abordando a live de hoje através do Microsoft Teams. A gente consegue apresentar lives, webinars para centenas de pessoas, uma qualidade legal, com supressão de ruído. São recursos que vão nos ajudar diariamente aí no nosso dia a dia. E o Teams, ele não é só um recurso de troca de mensagens, ou um recurso de chamada de vídeo, um recurso aqui para fazer esse tipo de apresentação. Mas hoje o Teams, ele pode centralizar canais de comunicação de equipes. Então, eu tenho um canal de comunicação dentro da minha equipe que é focado na linha de segurança. Então, todos os documentos, toda a troca de mensagens, qualquer atualização, aplica um Excel ou um planner que é utilizado pela equipe, a gente conseguir colaborar de forma onde as alterações são feitas em tempo real. Então, tudo isso integrado dentro de uma única plataforma e que permite que a gente tenha essa alta colaboração durante o nosso dia a dia. Eu posso integrar aplicativos não Microsoft nessa visibilidade. Então, hoje, é um aplicativo de um ponto, um aplicativo de uma visibilidade de uma informação corporativa que é individual de cada colaborador. Já pensou você ter isso integrado dentro do próprio portal do Teams, onde seu colaborador vai clicar ali como se fosse um botão ali daquele aplicativo e que isso seja uma espécie de streaming desse aplicativo dentro da própria estrutura do Teams? Ou precisa acessar uma informação que está no SharePoint, mas é uma informação que está ligada à minha estrutura do meu canal de comunicação de segurança e conformidade? Por que eu não acessar direto do Teams e se eu tiver algum comentário eu já integrar dentro dessa única plataforma? Então hoje o Microsoft Teams, pessoal, parte de colaboração, parte de conversação, informações que às vezes a gente demorava muito tempo para trocar no aspecto de um e-mail, a gente conseguir fazer isso de uma forma em que o Teams possa nos apoiar dentro dessa colaboração instantânea aí no nosso dia a dia, certo? Eu só fazendo um adendo aqui à fala do Nicolas, gente. A gente fala muito de colaboração hoje e produtividade no aspecto geral, né? Então eu entendo, tá? E isso eu já ouvi de cliente que quando a gente fala isso, as pessoas pensam muito no aspecto corporativo, tá? Se pensa muito em escritório, em gente trabalhando home office, preenchendo planilha, alimentando site SharePoint com dados da empresa, criando novos dados. Porém, hoje, a Microsoft tem um apelo e uma vontade de incluir pessoas que não estão nesses lugares, né? Que são as pessoas de linha de frente, né? Então, assim, às vezes até passa batida, a gente não para pensar, mas muitos negócios, a indústria praticamente, a parte de saúde, né? São pessoas que não têm uma mesa. Elas ficam o tempo todo indo de lá e para cá, atendendo clientes, uma pessoa que trabalha ali no relacionamento de um supermercado, de uma loja de roupa, ela fica diariamente trocando informações, ouvindo os clientes dela, que é fundamental, os clientes ali que fazem toda a roda girar, né? Então, nada mais justo que essas pessoas tenham mais interação, ou mesmo entregadores, né? Teve um case muito interessante que recentemente a gente passou, que é uma empresa de logística, e eles atribuíram licenciamento linha F, né, que é o Microsoft 365 F1, F3, F5, né, a gente tem essas 3 possibilidades hoje, para condutores de trem. Então esse cara, ele não era visto, esse cara, ele não estava sendo reconhecido tecnologicamente, vamos dizer assim, pela empresa. Então hoje ele tem um e-mail, hoje, se, por exemplo, o dono da empresa falar, gente, eu vou fazer um pronunciamento super importante hoje às 3 horas. Cara, da onde ele estiver, se ele tiver internet, ele vai entrar no Teams dele e vai ver o pronunciamento do presidente da empresa dele. Então, ele está incluído agora, tecnologicamente, dentro da empresa dele. E o que é mais legal, toda essa gama de pessoas que eu falei aqui, eles vão colaborar, eles vão se comunicar, eles vão fazer as reuniões que eles precisarem fazer, tudo pelo Teams. Então, assim, eles não têm 2, 3 ferramentas de colaboração, eles têm uma ferramenta. E dessa ferramenta, ele vai acessar o OneDrive dele, o SharePoint dele. Se ele tiver, por exemplo, uma política
isso a gente vê muito em hospital, onde existam turnos, né? Hoje o Teams consegue trazer essa possibilidade de turnos dentro da própria ferramenta, nativamente, entendeu? Ou mesmo o Teams Walk Talk. Então, ele consegue ali ter um Walk Talk à mão. A qualquer momento ele usa e se comunica com outras pessoas que têm Teams dentro da empresa dele. Então, imaginem só o quanto de produtividade e o quanto essa pessoa, né, esse usuário, está representado e ele é de fácil acesso agora para outras pessoas do negócio. Então, uma pessoa administrativa quer falar, ó, o pessoal do RH está com problema no Lerite. Cara, ele pega aqui e chama a pessoa do RH, ou vamos avançar a conversa, ele quer pedir tirar uma dúvida com relação ao Lerite. Pode ser que o RH tenha criado um chatbot. Ele vai lá, manda uma mensagem, o chatbot responde ele. Se for simples, já envia o que ele precisa de forma autônoma. Ele não vai nem precisar falar com uma pessoa. E isso dentro do Teams. Então, é uma ferramenta poderosíssima, tá? Reza a lenda aí que em breve vai ter o Windows 10, 11, 12 dentro do Teams. Tá? Mentira, gente, tô brincando. Porque é tanta coisa integrada, né, Luizão? Tanta coisa, cara, que eles estão colocando. Teams, a gente precisa explorar mais o Teams. A gente está aqui para ajudar a entender melhor esse tipo de resolução para dentro do ambiente de vocês. Mas esse exemplo que o Luiz trouxe é um exemplo que a gente vê em diversas indústrias, em diversos modelos de negócio, que é você trazer também não só essa otimização desse gerenciamento na entrega dessas informações, mas você tornar esse colaborador pertencido à organização também. Então, hoje a gente tem uma linha de licenciamento que é especificamente focado nesse colaborador que ele não é um operador de informação ali, ele não trabalha dentro de um escritório, ele precisa de um acesso rápido no Teams através do próprio dispositivo, por exemplo. E aí a gente gerar uma proteção em cima da informação que é acessada por esse dispositivo, ou seja, conseguir trabalhar num cenário de BIoT para garantir que essas informações que são acessadas através desse dispositivo. Aí a gente passa a conectar toda essa jornada que a gente comentou aí dentro de um recurso e que pode ser entregue também dentro de um único licenciamento, certo? E aí, também trazendo uma visão do impacto econômico em cima dessa estrutura de colaboração, tá, pessoal? Dentro desse estudo também realizado pelo Forrester e a Microsoft, então, a gente tem um impacto econômico total ali em cima dessa camada de colaboração, que mostra que organizações que hoje utilizam recursos de colaboração do Office 365, ele tem um tempo salvo ali de até 60 horas durante um ano por meio dos aplicativos de colaboração. Então, um tempo que esse colaborador demorava para receber uma resposta de um e-mail, cara, ele pode trocar ali com o Teams, você pode integrar domínios de um fornecedor, de um parceiro ao seu, onde a troca de mensagens do Teams, a troca de documentação pode ser realizada diretamente por essa plataforma. E também pensando no aspecto, só hoje a gente está conversando com diversos clientes, então a gente não precisa chegar ali, lógico, é importante também a gente ter esse contato físico, mas em momentos oportunos a gente ter essa oportunidade de ter uma troca de informações, de ter uma reunião, de ter um alinhamento de um projeto através de uma plataforma rápida, de uma plataforma integrada como o Microsoft Teams, ela permite nos ter uma economia em cima de viagens aí em até 25%, pensando tanto em despesas e pensando em tempo também, que é o nosso principal aliado aí dentro de qualquer contexto, certo? E aí, pessoal, concatenando tudo isso que a gente falou e entrando de fato no contexto do que é do More with Less, a gente já trouxe um pouco do conceito do que é a ferramenta, mas a gente olhar aqui para dentro de um cenário aqui hipotético, mas é um cenário que a gente encontra em diversas organizações e que vem funcionando muito bem, pessoal. A gente tem o respaldo dos nossos clientes e é algo que realmente faz sentido e vem trazendo resultados, tá? Mas geralmente o pessoal fala, poxa, Microsoft é caro, Microsoft 365 é caro, poxa, eu quero ter um recurso aqui e eu preciso de um licenciamento. Pessoal, mas a gente precisa ter um entendimento de fazer mais com menos. Então, o que eu tenho dentro do meu roadmap para os próximos meses? O que eu tenho dentro do meu ambiente que talvez esteja em outros fabricantes? Eu entender qual que é todo o escopo de necessidade que eu tenho dentro do meu ambiente para que a gente consiga mapear dentro do cenário do Microsoft 365 e talvez agrupar aqui um recurso, um licenciamento que me traga um recurso de colaboração,
de comunicação, de colaboração, de compartilhamento de arquivos organizacionais e arquivos individuais, gerenciamento do dispositivo, serviço de mensageria, o armazenamento, como eu havia mencionado, a parte de gerenciamento de identidade, que é o nosso principal perímetro, aí, o nosso principal aliado, pensando no aspecto de um modelo híbrido ou um modelo totalmente em nuvem. Você trabalhar em cima de uma proteção, uma criptografia dessa informação, trabalhar numa camada de DLP, entender como essa informação sai do seu ambiente e sem deixar de também olhar de uma proteção avançada voltada ao dispositivo. Hoje a gente consegue trabalhar em toda essa trilha, em toda essa jornada, em todos esses aspectos, dentro de um único licenciamento. Então, aqui a gente usou o exemplo do Microsoft 365 E3, pessoal, mas pensa que, cara, você tem aqui, pensando só até no aspecto de segurança, tá? Mas, poxa, você tem uma camada de DLP de um fabricante, o seu EDR de um outro fabricante, a sua camada de proteção de e-mail de um outro fabricante. Aí você quer ter isso integrado para você trazer esse conceito de XDR para dentro do seu ambiente, onde você quer correlacionar as informações dentro de cada um desses recursos. Aí você precisa acessar uma console, aí você precisa contratar um conector para que essas informações consigam se integrar entre fabricantes diferentes. Aí, às vezes, uma informação demora para chegar até uma outra plataforma, e a gente sabe que o tempo é o nosso principal aliado, pensando na remediação de uma ameaça. Aí você tem que acessar outra console, aí você tem o tempo de contrato que é diferente um do outro, aí tem a atualização de um recurso e do outro recurso não. Pessoal, aqui no cenário da Microsoft, por exemplo, a linha do Defender, o gerenciamento é feito totalmente dentro de um único portal. Então, você tem o portal do Defender, você tem o grupo específico dentro de cada pilar do Defender, por exemplo, e você tem uma estrutura que olha de uma forma geral para dentro do seu ambiente, por exemplo, aquela fila de auto-investigação. Parte de conformidade, também a gente tem um portal totalmente dedicado à conformidade. Então, você não só criar rótulos de confidencialidade e associar a criptografia de uma informação, mas, poxa, se é uma informação interna, então eu posso conectar a uma política de DLP também associada a esse rótulo. E ao invés de eu criar uma política individual para cada arquivo, eu só associo esse rótulo àquele tipo de informação. E eu tenho tanto a base que a Microsoft me disponibiliza de informações que são baseadas nas regulamentações globais, de uma forma geral, mas ela também permite que você crie modelos de forma personalizada a fim de garantir uma proteção avançada dentro do seu ambiente. Então, a ideia de fazer mais com menos. Pessoal, se a gente pega isso de uma forma individual dentro de cada fabricante, de forma segmentada, com certeza vai ficar mais caro. E a gente ainda vai ter um problema de integração em cima dessas ferramentas. E dentro de um cenário do Microsoft 365, a gente consegue integrar o máximo de soluções dentro do seu ambiente. Então, soluções que já existem dentro do seu ambiente e que talvez esteja dentro do seu roadmap. Então, um trabalho que a gente vem fazendo aí com os nossos clientes e com novos clientes e que tem funcionado bastante é entender qual que é o momento dessa organização, entender quais são os projetos que já são existentes nessa organização e que tem aí dentro do roadmap a médio e longo prazo, e aonde a gente consegue juntar essas soluções, concatenar essas soluções, uma palavra aí que o Luiz usou, eu estou usando bastante, mas dentro de um único licenciamento, dentro de uma ferramenta que tem uma integração totalmente nativa. Então, pessoal, fica à vontade aí para conectar aqui com o seu gerente de contas, que vai chegar até a gente, para a gente fazer esse estudo, entender se faz sentido para dentro do ambiente de vocês. E também, poxa, a gente tem o acesso direto aqui ao time de Modern Work, pode ficar à vontade para conectar com a gente, porque esse conceito de fazer mais com menos é algo que vem trazendo bastante resultado em diversas organizações, e a gente quer replicar isso para dentro do ambiente de vocês também. Certo, Luizão? Falei bastante aqui que a gente passou o time, mas acho que valeu a pena. Se quiser Não, trazer um foi muito contexto, bom. por favor. Não, eu só quero